Muito boa tarde! Nesta terça-feira, um segundo que eu acho que eu tirei o YouTube do ar. Peraí. O YouTube não, o Instagram. Não tirei. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu ver quem está aqui na minha salinha já. Vamos lá. Rita, boa tarde. Aurinete, querida. Débora, boa tarde. Isa, boa tarde. Vocês estão bem, meninas? Como é que vocês estão? As que eu não... Nenê, boa tarde! As que eu não falei ontem, né? Que minhas embaixadoras eu tive um encontro, então já falei com todas elas. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui quem é que está chegando. Convidem, aproveitem, né? Vamos aproveitar para convidar alguém. A brincadeira da Casa dos Três Porquinhos, a gente vai falar hoje sobre a importância do MEI, né? Se você não é MEI, se você não paga, ou se você pagava e parou de pagar, eu vou trazer uma opinião, que eu sou muito opiniuda, e vou trazer a minha opinião sobre o MEI, os benefícios, enfim, né? E eu vou contar a minha versão da história de quando aconteceu esse evento do MEI, né? Porque a gente não sabe direito onde começou, não é isso? Quem está há muito tempo no mercado, e tem muita opinião contrária ao MEI, né? E sempre vai ter ponto positivo e ponto negativo, tá, gente? Com relação a qualquer assunto. O que a gente precisa é sempre se posicionar, ouvir algumas opiniões e a gente começar a ter a nossa, para a gente não ficar em cima do muro ou ficar sempre não tendo opinião e tendo que contar só com o que os outros falam. A gente precisa ir formando a nossa opinião com relação aos assuntos. Pessoas vão gostar, outras não vão gostar tanto e tá tudo certo, tá? E assim a gente continua a vida. Vamos lá, para a gente falar então sobre essa formalização do MEI. Antes de mais nada, o que eu queria passar de mensagem para vocês com relação ao mercado. Mas me contem aqui, vocês que já estão aqui dentro, quem de vocês é profissional autônomo, trabalha sozinha e é MEI, tem o MEI? Ou me conta assim, ó, eu trabalho sozinha e sou MEI, eu trabalho sozinha e não tenho abertura do MEI, ou eu já sou microempresa, sei lá, qualquer coisa. Oi, Carol, seja bem-vinda. Juju, seja bem-vinda. Coloquem aqui para mim, então, qual é a situação de vocês? Rosinha, boa tarde, seja bem-vinda. Que situação vocês estão? Vocês são MEI, vocês não têm nada regular, sou MEI, trabalho sozinha, a Ju colocou, me coloquem aí, ou se vocês já têm uma microempresa, ou seja, o faturamento já é maior que 81 mil, né? Que é o limite teto do MEI hoje, a Aurinete tem MEI, todas vocês pagando direitinho esse MEI, meninas? Carol colocou, não tenho nada. Eu trabalho só e não tenho MEI. Tá, vamos lá. Trabalho sozinha, a Aurinete colocou. Acho que a grande maioria, né? A Juju colocou, sou palha, madeira ou tijolo? KKKKK. Ó, já vou falar dos três porquinhos, né? Quando a gente começa a nossa vida administrativa, a gente começa sempre o porquinho da palha, né? A gente não faz nada, não recolhe o imposto, não faz a grande parte das coisas direito. E tá tudo certo, tá, gente? Porque quando a gente começa, a gente tem um monte de incertezas, né? Será que eu faço? Porque será que vai dar certo? A gente quer primeiro viver a experimentação, ver se a gente gosta para a gente investir. E é assim na nossa vida, né? A gente conhece um gatinho, eu gosto de fazer essas analogias, a gente não investe tudo no primeiro dia, né? O que a gente faz? A gente vai conhecendo, a gente vai se encontrando, tem o jantar, depois tem uma baladinha, depois apresenta para a família, e assim a gente vai permitindo mais coisas e investindo nessa relação. A relação de trabalho, ela funciona exatamente igual, tá? Então, não tem problema as pessoas que começam e, de repente, não fazem nada, assim, né? Não tem nada organizadamente, porque o começo é assim. Qual é o problema, então, Dani, se não tem problema? Começar assim. O problema é que as pessoas começam assim e continuam na casa de palha, né? Então, eu conheço profissionais e conheço donos de salão que tem um monte de irregularidades. E se para a pessoa ela dorme em paz, está tudo certo. Qual é o grande problema disso? É que a pessoa, quando ela tem o primeiro problema,
Normalmente os problemas são maiores, né? Porque você já juntou anos da sua vida profissional e ali você se depara muitas vezes com uma fiscalização, com um processo trabalhista e a sua casinha continuou na palha como no primeiro dia, né? Que você realmente não tinha suporte, não sabia se era isso que você queria. Então, quando a gente tem uma vida profissional e a gente quer viver dela, né? E a gente quer crescer, a gente tem que começar a construir e fazendo um degrau de cada vez. Então, a gente vai ter que passar pela casinha de madeira, que é começar a ter algumas coisas prontas, melhores, mais firmes. Mas a casinha de madeira, ela também não vai poder ficar por tanto tempo ali, porque conforme a gente cresce, a gente tem equipe, a gente precisa ir construindo uma coisa mais sólida. E eu estou contando toda essa historinha para a gente falar do MEI, tá? Do MEI, pessoa... vocês que trabalham sozinhas, a importância disso, né? Uma das coisas importantes, porque durante as nossas semanas aqui na Terça DM, a gente já viu que tem muita coisa importante. Então, se você está aqui no canal, não sei se você já é inscrito, se você não é inscrita, mas não esqueça de compartilhar sempre, né, com alguém que queira ouvir, que é MEI também, ou que não quer pagar o MEI, ou que acha que não é importante, ou que vai pagar, mas não agora. Seria bom essa pessoa ouvir, para ela poder tomar as decisões da vida dela, do que ela quer fazer, né? E aí seguir em frente ou não com esse planejamento, tá bom? Oi, lindona, Emily, você tá boa, meu amor? Acho que sou madeira, tijolo vai demorar porque tem que arrumar as finanças. É isso aí. E, gente, quando eu falo das minhas opiniões aqui, né, que muita coisa são opiniões, porque eu vivi muito tempo no mercado e ainda vivo, é porque eu vi muita coisa e passei por muita coisa também, né? Então, a gente precisa entender qual é a nossa situação. Não peguem tudo, né? Mas comecem a ter uma peneira para selecionar isso é importante para mim, isso eu quero fazer, isso eu vou atrás, né? Porque vocês têm que... senão vocês vão passar uma vida inteira numa sala de atendimento fazendo isso, vão olhar para trás e a construção está na palha, né? E aí vocês vão fazendo reparo na palha, né? A palha já está podre, mas eu estou fazendo reparo na palha, tá bom? Bom, vamos falar aí um pouquinho. Ixi, acho que estou na palha, fiquei na dúvida agora. Olha só. Então, quando a gente fala, eu vou linkar esse tema, né, dos 3 porquinhos da casa com a história do MEI. E eu vou começar contando a historinha do MEI para vocês. Como é que veio o MEI, né? Quem está há muito tempo no mercado, e quem tiver aqui há pelo menos 20 anos de mercado, me anotem aqui 20, 10 anos, quando a gente não tinha o MEI, o que acontecia, né? Quem é da época antiga sabe ou conhece alguém que tinha salão de beleza, né? Que tem comércio, prestação de serviço e que nunca emitiu nota na vida, né? Porque não era comum a emissão da nota no comércio. Então, quais são as histórias que a gente sabe hoje no mercado? Tem algumas histórias bastante conhecidas de pessoas que construíram impérios, tá? Mas continuaram na casa de palha, então não se regularizaram, né? Não tinham nada ainda para fortalecer e fazer uma casa de tijolos mesmo, de fato, né? Então, essa pessoa, além de não ter as licenças que a gente fala, eu falo sempre da importância, né, de você se organizar, mesmo que aos poucos, mas também não emitia nota, não recolhia os impostos, e os salões, como vieram já de uma vida, né, tendo essa relação de não subordinação, ou seja, os profissionais sempre foram profissionais que tinham um cunho desse trabalho, dessa parceria, né? Ela não era formalizada, mas esse trabalho em salão de beleza, ele sempre existiu, ele sempre teve, né? Por quê? Porque alguém lá atrás, quando estourou, né, o boom dos salões de beleza, talvez, ou não conseguia ter a relação CLT com profissionais, cabeleireiros, manicures, enfim, porque esses profissionais queriam executar a atividade técnica deles e queriam ter liberdade ao mesmo tempo. Então, não cabia dentro de uma CLT, de cumprimento de horário, nada disso. Então, naquele momento, muitas empresas, muitos salões se arriscaram em manter a relação de autonomia, né? E o que dava essa relação de autonomia? Dava a possibilidade da pessoa não receber ordens, essa cartilha que a gente sabe hoje, né? Não cumprir os horários efetivamente como o salão exigia ou como ele funcionava,
e ter uma receita atrativa, né? Porque o dono de salão pensava assim, bom, se eu não vou pagar com impostos, então eu vou dar um comissionamento melhor para essas pessoas. Então, se estabeleceu mais ou menos que o mercado era uma parceria meio a meio, né? Então, esses números que a gente ouve hoje, assim, eu ganho 50% de comissão, é uma coisa que já veio do passado, né? Bom, e aí, o que aconteceu nesse território, né? Vamos pensar juntos. O salão, e estou falando ainda do passado, vamos supor que ele tivesse um faturamento de 100 mil reais. Ele pagava para o profissional 50 mil, que é 50% do que ele fatura, certo? E isso acontece ainda hoje. Só que esses 50 mil que ficam com o salão, ele tem todas as despesas para arcar com esses 50%. Aluguel, água, luz. Então, num determinado momento da conta, as contas não fechavam. Por quê? Porque eu pagava 50% para o meu profissional e 50% eu ainda tinha que pagar o imposto dele, que era sobre os 100 faturados, certo? Então, o salão ele não pagava sobre a parte que ficava com ele e ele começou a achar isso uma injustiça. Então, o que aconteceu por muito tempo? Muita gente ficou sem recolher impostos, né? Ou recolhia menos, e essas histórias, obviamente, são sabidas de um governo, né? Quando veio essa formalização do MEI, o que se subentendeu? Já não se recolhia 100% da receita, porque senão os salões não teriam como sobreviver recolhendo 100% do que eles faturavam, desses 100 mil, vamos supor, numa conta, como eu chamo da conta burra, que é uma conta fácil de fazer. Então, a proposta era, ok, donos de salão, nós vamos então criar, né, que foi criado junto com donos de salão, e isso com o sindicato, enfim, da beleza, vamos criar o microempreendedor individual para formalizar essa pessoa que, como CNPJ, vai prestar serviço para você. E aí, ela prestando serviço para você, você vai ter que declarar quanto você está ganhando e quanto a pessoa está ganhando. Porque até aquele momento, o governo, ele sabe que não se recolhe tudo, mas ele não sabe quanto fica para cada parte de fato. Então, apesar de algumas pessoas acharem, mas será que o governo ganhou mais com isso? Claro que ganhou mais com isso. Por quê? Ele não só teve a continuidade do que os salões já pagavam, porque eles não aguentavam pagar tudo, então os salões agora pagavam a mesma coisa que antes, só que agora formalizados, e ele ainda embutiu uma taxa para o profissional, que é o DAS, que a gente paga hoje do MEI, que é de R$72, certo? E mais um benefício o governo teve. Agora ele sabe quem são esses profissionais, que no passado, e aí o que aconteceu com muito cabeleireiro, inclusive muitos famosos, construíram impérios, né? E não tinham nada regular, não declaravam imposto, só que tinham mansões, tinham jatos, tinham, né? Uma vida que não era compatível, porque não tinha na declaração do imposto de renda, não tinha ali. Então, como é que isso acontecia? E aí, muitos também perderam em processos trabalhistas, então o MEI também veio para formalizar essa relação de prestação de serviço, né? Essa relação de trabalho, que já era uma relação com autonomia. Então, isso se ajeitou. Então, o MEI ele veio para formalizar essa situação, para o governo ganhar o que ele ganhava e mais, e ainda com o conhecimento agora de quem são esses profissionais. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem no Brasil quantos microempreendedores individuais nós somos hoje? Mais ou menos? Alguém quer chutar? A Débora mandou, não tenho MEI ainda, a Emily deu uma risadinha, ixi, vai conseguir, eu preciso regularizar, trabalho sozinha também. Vamos lá, vocês têm ideia de quantos microempreendedores individuais existem no Brasil hoje? Digam aí, ou digam, não sei, não tenho ideia, tá? Enquanto vocês vão pensando, 1 milhão de MEIs, a Emily colocou. Então a formalização, enquanto vocês vão me respondendo, ela trouxe o aumento da receita para o governo, tá? Porque o governo já não recebia a integralidade dos salões,
Mas, além disso, ele recebe agora o DAS e a formalização e sabe quem são essas pessoas, tá? A Nenê colocou, não tem ideia. Olha só, gente, hoje, segundo o Sebrae, nós somos quase 15 milhões de microempreendedores individuais. Então, vamos imaginar que no passado o governo não tinha conhecimento de 15 milhões de pessoas que prestavam serviço, são possíveis contribuintes e que não contribuíam nada. Porque o profissional, assim como o salão, se ele recebesse 50 mil, ele também não declarava, né, essa receita e não emitia nota, não tinha imposto, não tinha nada. Então, a gente brinca que é o dinheiro do colchão, não é? Então, pensa hoje, qual é a receita arrecadada? 15 milhões. E aí, um outro dado bem legal que eu vi do Sebrae essa semana, para poder estar aqui com vocês hoje, é que assim, só nesse primeiro semestre do ano de 2023, nós tivemos 2 milhões e 300 mil MEIs abertos. 2 milhões. Dani, mas alguém fecha. Sim, alguém fecha. No primeiro semestre foram encerrados 1 milhão e 200 mil MEIs. Só que se a gente pensar que ainda o saldo é positivo, né, para o governo, eu também tenho que pensar uma outra coisa. Desses 1 milhão e 200 que fecharam, eles necessariamente não saíram do mercado, eles podem ter só mudado de faixa. Porque ao contrário do que vocês comentaram, e me comentaram também no grupo das embaixadoras, é assim, o MEI é um CNPJ, é uma pessoa jurídica, ele é uma das possibilidades de ser pessoa jurídica. Depois do MEI, que é o microempreendedor individual, a gente tem a EPP, a microempresa, depois a gente tem a EPP, e assim vai, né, a limitada, e assim, é só uma categoria, tá, gente? Então, o MEI é um CNPJ, é uma empresa trabalhando, tá? Por isso que ela tem características de empresa. Só que como ela tem um teto de faturamento, como todas as outras têm, você tem algumas condições, que é poder contratar um funcionário, né? Você não paga o imposto sobre o que você arrecada, é só aquele DAS, né? Aquela taxinha que é até 6.750 por mês ou 81 mil anual, você paga só aqueles R$72, é só este imposto. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, mas eu vou ficar pagando, você tem que pensar nos benefícios que você pode ter e você também tem que pensar como empresa, se você quer crescer. Porque se você continuar na casinha de palha, você lembra do DRE, né? Porque todas as coisas têm um pouco de correlação. Aí você não quer pagar nada, você não paga nada, que é uma opção que você tem. Mas você está visível à fiscalização. Amanhã, se você não considerar esse percentual ou um pagamento de alguma taxa e não embutir ela dentro de um faturamento que você precisa ter para conseguir pagar, você também não sai desse limite, porque ela vai caminhar exatamente como a gente falou do aluguel, sabe? Eu moro a casa é minha, então eu não pago aluguel. Só que o dia que você precisar pagar, você não consegue, porque você não consegue ter a visualização da empresa. Para o MEI é a mesma coisa. Então, assim, o que dão direito a esses R$72? Eu não sou contadora, nada disso, tá? Eu estou passando uma opinião mesmo do que eu acho. Eu acho que, primeiro, existem benefícios, é melhor você pagar o MEI, que é pouco, e você poder ter o benefício no futuro, do que você não ficar anos sem pagar e depois reclamar que você não está aposentado, né? Porque isso também acontece. Dani, mas eu vou ganhar pouco no futuro, né? É melhor talvez a gente pensar em ganhar pouco do que não ganhar nada. E esse investimento pouquinho mensal de R$72, outro dia uma menina falou, eu faço uma virilha a mais por mês e já pago. É isso mesmo, você tem que encarar como isso. Por quê? O que ele te dá hoje que eu considero o maior benefício? Você pode recolher, claro, como pessoa física, tá? Também, se você... que dá meio que no mesmo. Então, se você tem empresa, eu sugiro que você faça pelo MEI. Por quê? Ele vai te dar benefícios, com planos de saúde, compra de carro, né? A gente tem benefícios quando você tem um CNPJ para algumas coisas, alguns empréstimos, caso você precise, as taxas são melhores para MEI, mas você tem também os benefícios de uma pessoa que é CLT, que é o quê? Você vai se aposentar, porém, a aposentadoria pelo MEI é somente por idade, você não aposenta por tempo de contribuição, tá? E tudo isso que eu tô falando, gente, é o que eu sei hoje. Não sei se amanhã ou depois essa lei vai mudar, tá? Por isso que é importante
consultar um contador, tá? Mas você tem direito ao auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio morte, né? A pessoa que, o seu companheiro, o seu cônjuge, se acontece alguma coisa com você, ele tem direito a receber. Então, não é só o pagamento, você tem que pensar como um investimento para o futuro. Eu sempre digo que nós temos sempre dois sócios, que eles sempre vão existir, que é o governo e o banco. Eles não vão deixar de existir. Mas, né, e o DRE vem para isso, para nos contar se a gente tem como negociar isso, mas esse tipo de imposto não é negociável. É melhor que a gente tenha essa despesa, que eu vou chamar como investimento, mas você poder se formalizar de fato. E a outra coisa é a imagem que isso traz para o seu negócio. Porque hoje o MEI, ele não é obrigado a emitir nota para a pessoa física, né? Se você atende uma pessoa, você não precisa emitir nota. Mas só da pessoa saber que aquilo é uma empresa constituída, que você tem um CNPJ, a coisa já mudou da extensão da casa para uma coisa um pouco mais profissional. Então, não é ruim o pagamento do MEI, como a pergunta que chegou para mim é, será que eu continuo pagando? Né? Eu fiquei um tempo sem pagar. Agora, quais são os riscos? Se eu não pago, eu não tenho direito a nenhum benefício, e se eu ficar devedora, para eu fechar esse CNPJ, como encerramento de qualquer empresa, eu tenho que quitar todas as minhas dívidas. Então, duas situações que, se vocês não quiserem mais ter MEI, vocês têm que fechar. Primeira situação, sair do ramo. Eu não vou mais trabalhar prestando serviço, eu não faço mais isso, né? Eu desisti da carreira, vai lá e fecha o MEI. Não esqueça, tem que encerrar a atividade, como qualquer empresa, e se tiver qualquer inadimplência, eles vão te cobrar, né? Para você poder encerrar em paz. A outra situação que também tem a ver com você não quer mais, né? Você tem que encerrar, mas muita gente, por exemplo, começa a trabalhar como CLT, então tem o respaldo da empresa, do recolhimento do INSS, e simplesmente esquece lá o MEI. Ou ela até presta serviço de vez em quando, mas aí já não é todos os dias. Então, se ficar nessa situação, vale a pena encerrar. Só que para encerrar, você não pode ter débito, tá? E aí, essa história toda para eu vir aqui hoje, nessa terça, falar sobre isso, é que veio uma pergunta dizendo assim, eu recebi uma informação que os MEIs serão cancelados, tá? E eu mandei exatamente essa pergunta para a minha contabilidade, e eu vou até ler a resposta, porque eu nem me atrevo a falar coisas que não são diretamente da minha área, mas eu estou aqui porque eu tenho bastante pedidos dessa informação, tá? Então, eu mandei assim, a mesma notícia que a pessoa mandou. Eu vi uma notícia que quem tiver débitos com o MEI será cancelado se não pago até janeiro de 2024, tá? E, na verdade, assim, não é... Aí ficaram falando, é fake, não é. Na verdade, se você não paga, você sempre vai ter algum prejuízo, mesmo que não seja o cancelamento. O que acontece é que se você não paga, por exemplo, o MEI, você não consegue emitir a declaração anual. Se você não emite a declaração anual, você não consegue mais ser MEI, por isso que ele cancela. Então, não tem nada de fake nisso, tá? Ele cancela porque ele desenquadra. Você tem débito e vai ficar gerando agora juros. Você vai ter que até o INSS ou até um Sebrae fazer o parcelamento dessa sua dívida, tá? Ou conversar com o seu contador, caso você tenha, tá? Então, a pessoa colocou assim, para mim. Não exatamente, ou seja, não exatamente cancela, tá? Os profissionais que receberam o ato de exclusão, que deve ter recebido algum comunicado, alguma carta, e não regularizarem até o fim do ano, o que acontece é que eles vão ser desenquadrados do MEI e provavelmente vão cair em alguma outra categoria, tá? Ainda continua, eu perguntei sobre a faixa de ganhos, ainda é 81 mil, existe um projeto de lei para passar para 130 mil, tá? Então, realmente, alguns profissionais já ganham mais de 6.750, eles não conseguem mais. Mas se eles não conseguem mais, é porque eles estão faturando mais. Se eles estão faturando mais, não tem razão de ser microempreendedor individual. É que eu entendo que a alíquota que a gente passa, ela é muito maior de cobrança de imposto. Mas é assim, gente, quanto mais eu ganho, mais responsabilidade eu tenho, inclusive financeira, né? O que a gente sonha é ganhar sempre mais e não precisa pagar nada. Isso não acontece. Só que a gente precisa sempre olhar o 880 e o lado que eu tô. Porque qual que é a nossa posição? Quando eu vejo alguém que ganha muito
e a pessoa não paga, acontece alguma coisa, o que eu falo, né? O que a gente fala? Mas ganha um monte, tem que pagar mesmo. Só que daí, quando você chega nessa condição, você quer que seja diferente porque é com você. Então, a gente não pode trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. É assim que funciona. Quanto mais eu ganho, eu vou me desenquadrar mesmo, porque eu ganhei mais e não tem outra alternativa. Eu tenho que pagar mais impostos, enfim, tudo vai aumentar. Ele vai... Se a proporcionalidade ela é justa ou injusta, é uma outra situação, tá bom? Mas a gente tem que entender que existe às vezes, disparidade, que é o que a gente considera, tá? Aí ela colocou para mim também, que eu perguntei sobre a aposentadoria e os benefícios. Referente à aposentadoria por idade, não houve mudança, ou seja, por enquanto só se aposenta por idade, não se aposenta por tempo de contribuição. Mas eu vou contribuir 40 anos no MEI. Paciência, se você não fez opção e não tem tempo contribuído antes, né? E agora com todas as mudanças também de lei, você vai ter que se aposentar somente por idade, tá? Aí ela colocou, quanto aos benefícios na aquisição de convênio médico, financiamento, né, que normalmente é maior, menor a taxa, você tem que verificar com as empresas que tem, mas nunca, quando vocês forem comprar uma coisa, seja o que for, não esqueçam de dizer, eu sou CNPJ, porque muitas empresas têm benefício de preço, de forma de pagamento para CNPJ diferente de CPF, tá bom? E aí eu perguntei para ela assim, se for cancelado esse MEI ou se ele for trocado de faixa, em quanto tempo eu posso voltar a ser MEI de novo? Ela falou que pode, tá? Mas ela colocou assim, você pode voltar a retornar para a modalidade de MEI se a empresa regularizar todos os débitos, mantiver o faturamento em 81 mil, que é o de hoje, né? Os impostos, todos os outros da empresa precisam estar em dia. E aí, no próximo janeiro, né, que é o ano fiscal que a gente chama, ano contábil, você pode pedir para voltar para o MEI, tá? Então, se por acaso você for desenquadrado, cancelar, não é que vai ser cancelado para sempre, mas, felizmente ou infelizmente, a gente às vezes precisa de um contador que conheça essa situação para nos auxiliar. E aí eu também sempre escuto, meu contador me ensinou tudo errado, fez um monte de coisa, não sabia, né? Igual com a lei do salão parceiro, uma pessoa falou assim, eu presto serviço no salão parceiro e a dona não pede que eu seja MEI. Gente, se ela não pede que você seja MEI, ela tem 2 problemas no mínimo. Ou ela está não pagando impostos e a fiscalização pode cair matando nela, e ela tem direito a não pagar se tiver tudo regular, né? O financeira e o risco de tudo, de acontecer outras coisas, é o trabalhista. Então, assim, a relação salão-parceiro, que é diferente para quem eu estou falando aqui, que é o MEI que trabalha sozinho, ela também melhorou muito essa relação de formalização para os 2 lados. Então, os salões, os doidos ainda, que depois da lei aprovada, que é a única lei que é aprovada somente para o nosso mercado, nenhum outro mercado tem essa lei, ainda não tem os seus profissionais como MEI, e ainda não homologa contrato, né? E não faz o pagamento do imposto só do que ela recebe mesmo, porque o salão que é salão parceiro, se ele faturar 100 mil e ele tiver a documentação certinha, os contratos homologados, ele vai pagar o imposto sobre 50, sobre a parte que fica com ele. E aí ele vai estar regular, ele consegue comprovar que o profissional é profissional parceiro, né, não é funcionário, porque se ele não fizer a homologação, né, não emitir as notas, não fizer as coisas que tem que fazer certinha, ele também pode ser desenquadrado e ter processo trabalhista e perder, né? E não é também só fazer toda a documentação, você tem que agir, né? O seu comportamento tem que ser como salão parceiro em relação ao profissional. Mas isso é tema de uma outra aula, tá? Mas é importante que o salão, ele tenha essa cabeça, que isso não é ruim. A lei do salão parceiro foi uma das melhores coisas que aconteceram nos últimos anos para o mercado. Tanto para o cliente, para o salão, quanto para o profissional, tá? Não é bom só para o salão, também é bom para o profissional. Não é bom só para o profissional, é bom também para o salão. Então, o que acontece é que as pessoas, às vezes, com falta de informação, acham que não vou fazer não, e aí, vou ter que pagar 72. Gente, R$72 hoje, para você ter regularidade, para que se você amanhã compre alguma coisa ou mude de estágio, você já está na esteira da casinha, indo para a casinha de madeira,
Não é, é uma possibilidade realmente muito importante para você entender, né, que isso vai ser um caminho para você chegar na casa de madeira. Porque a hora que você chegar na casa de madeira, os impostos vão aumentar, vai ser outro, só que você vai se fortalecendo financeiramente e administrativamente para você construir a sua casa de tijolos, né? E aí eu também recebo as informações, ninguém paga porque a gente não tem nada em troca, não sei o que lá, não sei o que lá, tem toda essa reclamação, né? Só que eu falo assim, isso também cai por terra o dia que você tiver a primeira fiscalização. Porque o dia que você tiver a primeira fiscalização, não adianta você falar para ninguém, mas o outro também não faz. Porque não é com o outro, vai ser com você. E aí você pode ter pensado assim, putz, e daí vem essa reflexão. Eu trabalhei uma vida inteira. Se eu tivesse recolhido lá atrás, eu já estaria me aposentando. Ou eu trabalhei uma vida inteira. Se eu tivesse feito lá atrás, mesmo, entre aspas, ganhando um pouco menos, mas estando com tudo regular, hoje eu não teria perdido nada. Eu teria feito a casa de tijolo. O que acontece é que a casa de palha, ela é muito mais atrativa, né? A porta larga é sempre mais atrativa, porque vai sobrar mais dinheiro. Né? Então, é óbvio que as pessoas não querem, com o esforço do seu trabalho, dar tudo ao governo, dar tudo com relação a impostos, né? E a gente, infelizmente, tem um país que poderia dar um retorno melhor para a gente, mas, contudo, porém, todavia, se você não vai dormir com a sua cabeça em paz, né? Ou vai pensar, eu estou construindo, e eu vi muita gente no mercado assim, não foi uma pessoa, não foi duas. Construiu, e hoje está enrolada com Receita Federal, com imposto, não consegue pagar, tem que fechar, tem que, fazer, aí tem que fazer 1 milhão de coisas que se você tivesse saído da sua casinha de palha, né? Agora essa casinha de palha, ela já não é mais suficiente para mim, porque eu já administrativamente, profissionalmente já estou melhor, e agora eu estou indo para a casinha de madeira, né, que vem de encontro ao que a gente fez do DRE. Agora eu já tenho capacidade de enxergar aonde eu gasto, como eu gasto, quanto que eu tenho que faturar para sobrar para eu ir para a casa de madeira. Putz, agora eu tenho equipe na casa de madeira, eu já tenho 1, 2 pessoas, e eu vou fazer todo o possível para não ter um processo, a gente não está isento, pode ser que tenha, mas agora eu já estou preparado para sair da minha casa de madeira e dar mais um passo, porque sair da casa de palha para ir de tijolo, ou você vai estar muito encrencado, ou você vai estar com muito empréstimo, né? Ou é um salto muito alto. Então, faça o passo a passo. Tem a casinha de palha, tá tudo certo, mas vá para a casinha de madeira, aos pouquinhos, né? Põe uma meta na sua vida para você resolver uma coisa administrativa que seja a cada bimestre. Esse bimestre, eu vou ver como é que funciona o MEI. E eu vou me inscrever, vou pôr nas minhas contas aqui, eu vou ter que fazer uma virilha a mais para pagar. Porque isso vai me ajudar com a minha aposentadoria, vai me deixar regular perante o meu cliente, perante o meu estabelecimento. E aí eu vou trabalhando. Aí você absorveu aquela conta. Porque o que acontece com as empresas é que depois que você já está ganhando e você não recolheu nada, aí você fala para o cara, então, só que agora você tem que recolher tudo isso. Você fala... não dá mais, porque eu não vivo com esse orçamento, eu vivia com tudo. Só que não dá para viver com tudo, né? Porque é isso que ferra a vida das pessoas. É a mesma coisa quando a gente, em aulas administrativas, fala, se você faturar 50, uma parte tem que ficar guardada. Você não pode faturar 50 e gastar 50. Isso são coisas que a nossa mãe fala, né, sabiamente. Todo mundo sabe disso, mas depois no dia a dia não faz. E aí a gente também vai ser contaminado por aquelas pessoas que vão dizer assim para você, você é trouxa, você é besta. Por quê? Porque fazer o errado, gente, sempre vai ser mais fácil, né? Entre aspas. Por quê? Porque eu tenho a sensação que eu tô enganando, e eu sou espertão, então olha que legal, eu faço errado e mesmo assim eu dou certo. Só que o dia que te pegarem, se te pegarem, né? A gente torce para que não aconteça, mas o dia que te pegarem, o tombo é gigantesco. Então, também a gente tem que se analisar como administrador para saber, poxa, aonde que realmente eu vou caber nisso e que eu vou dormir em paz. Porque o mais importante, gente, é dormir em paz. É você saber, pode acontecer qualquer coisa? Pode, mas eu estou numa casa de tijolo, eu estou fortalecida pela administração que eu fiz, né? Então, pode acontecer alguma coisa? Claro, a gente está sujeito a tudo o tempo inteiro. Só que se eu tiver na casinha de palha, a primeira tempestade forte vai te destruir totalmente, tá? Ou vai sobrar muito pouca palha para você reconstruir tudo de novo, tá bom?
Que mais que eu queria falar para vocês sobre isso? Então, dica importante, não deixem de fechar o mês se vocês não tiverem mais interesse em fazer a prestação do serviço, de cancelar, né? Para o salão é muito importante também, se tiver alguém aqui que seja dono de salão, para redução de carga. Dani, eu não tenho um contador, ou eu nunca pensei em ter. Quando a gente é muito pequenininho assim, MEI, na verdade, de verdade, só se você tiver débito, mas o Sebrae faz isso gratuitamente também, você pode procurar. Conforme você for crescendo, já é importante que você tenha um contador, tá? E os melhores contadores são os contadores que são especialistas no nosso ramo, porque eles conhecem bem essa dinâmica e conhecem a parte de salão parceiro, que é uma lei específica. Então, se você não conhece um contador, não confia ou tem medo, pode me perguntar que eu indico o meu de olho fechado e falo para todo mundo que é muito importante. 2 coisas na empresa são importantes se vocês também quiserem crescer, tá? Você ter um bom contador e um bom advogado sempre. E quando eu falo, não é porque a gente tem problemas, mas para fazer sempre o preventivo, tá, gente? O preventivo, em tudo que a gente fizer na vida, ele tem muito mais importância e relevância, né, de fazer antes, é por isso que chama preventivo. Então, tudo que a gente faz preventivamente, ele vai ser mais barato e melhor, tá? Então, tomem cuidado com isso. Vamos ver uma coisa aqui, se alguém escreveu, depois do R$1 milhão da Emily, que são 15 milhões, meio milhão a Carol colocou, 15 milhões, gente, 15 milhões de MEI. Passou longe, olha aí, bom ser lembrada sobre isso. Eu sempre me esqueço de dizer do seu CNPJ. Não esqueçam de dizer, gente, tem bastante benefício para MEI, tá? Bastante mesmo. Comprar com o CNPJ, muitas vezes, vai te dar alguns benefícios que, como CPF, não vai ter. Então, eu estou bem no começo da casa de madeira. Ju, você está na casa de madeira, mas ela ainda não está construída, tá? Ela ainda falta o teto, ainda precisa de algumas coisas para você. Você pode estar assim, tirando a mobília da casa de palha e querendo começar a levar lá. Mas ainda falta alguns passos para você ir para essa casa de madeira. Lembra da aula do DRE, não esqueça disso, tá? Quem não sabe o que eu estou falando, chegou aqui agora, tem uma aula disponível já, a segunda aula já foi tirada do ar, mas a primeira aula falando sobre DRE, a aula número 8, se eu não me engano, olha lá o que você está fazendo. Não é só anotar, tem que lançar e tem que ler aqueles dados, tá? A Rita colocou, respondi errado, na verdade acho que eu estou na casinha de palha. Dani, minha mãe tem 63 anos, já é aposentada e MEI no salão dela. Até hoje ela paga para se manter regularizada. Exato, porque ela é uma prestadora de serviços, né? Me esclarece aqui, Emily, o salão pede que ela emite a nota? Ela emite nota para o salão? Me fala isso aí que eu vou falar uma coisa sobre isso. O Dani, para fazer o MEI tem que ser com contador? Não, qualquer Sebrae você consegue abrir se você não souber mexer na internet, porque pela internet mesmo você abre, tá? Se você abrir lá, quero fazer meu MEI, tem um site do governo que você consegue fazer tudo sozinha, vai receber uma senha eletrônica, é tudo sozinha. Dani, eu tenho insegurança, eu não sei se vou digitar certo. Procura um Sebrae, porque o Sebrae ainda é um serviço gratuito para isso, tá bom? Não confio, quero um contador. Um contador vai te cobrar uma mensalidade, tá? Quem já tiver possibilidade, olhando o DRE, tem um bom faturamentinho ali, e pode pagar um contador uma taxa mensal, pague, porque ele vai também, os bons contadores, né, vão te sinalizando das mudanças do mercado, da lei, coisas desse tipo, né, é fake news isso? Não, não é, né, é por isso que é importante também você pagar, é que a gente tem que entender que momento que a gente está quase se mudando da casa de palha, né? Se a casa de palha é novinha, acabei de começar, não, eu estou numa casa de palha, mas ela já está velha, eu já estou na hora de começar a me preocupar com um monte de coisa para tentar ir para a casa de madeira. Porque o dia que você está numa casa pequena, você resolve mudar de casa, né? E vai para uma outra casa, ela vai ter um monte de outros custos, né? Só que o que você tem que saber? Que você está faturando mais para pagar isso. O que as pessoas querem é faturar muito e continuar não pagando nada. Essa conta não vai fechar em lugar nenhum, tá, gente? Por mais que as pessoas te chamem de trouxa, de idiota, nossa, quanto se recolhe? É a lei da vida, tá? Eu tenho meu contador, tudo que preciso pergunto a ele. Pergunte mesmo, Ju. Pergunta, Ju, vou te dar uma dica.
Normalmente, tá? O meu faz. Os contadores fazem DRE, tá? Do que você mostra. Pergunta se o seu, dentro da mensalidade que você paga, se ele já pode te mandar o DRE pronto, tá bom? Não tira o fato de você ter que saber ler, tá? Ele só vai te entregar o documento lançado. Você tem que saber fazer as interpretações, como a gente falou na aula, tá bom? A Emily mandou, acho que sim. Acho que sim, não é nem sim nem não, tá? Depois você pergunta e me conta. Aqui a fiscalização também exige um MEI para liberar o alvará de funcionamento. Sim, tem algumas. Hoje, por exemplo, gente, diferente do passado, né? As instituições governamentais, né? Elas estão se conversando. No passado, o bombeiro não sabia se tinha um alvará de funcionamento, era tudo separado mesmo. Hoje, a documentação já está ficando muito junta, né? Então, e em todos os aspectos, né? Estão se cruzando muito mais os dados. Então, logo vai se saber cada vez mais quem paga imposto, quem não paga. Por quê? Porque o governo também não quer isso, porque ele quer arrecadar cada vez mais, né? A gente não vai entrar aqui em mérito de estar certo ou errado, mas ele quer que todo mundo contribua, porque faz parte da sociedade ali, certo? E uma das causas da cidadania é você pagar os seus impostos, tá? Eu fiquei com medo de fazer tudo sozinha, por isso eles têm um contador. Porém, ele me cobra os serviços prestados e não por mensalidade. Tá, de repente também tem que ver, viu, Ju, se não compensa você pagar uma mensalidade menor, mas ter o apoio todos os meses para tudo que acontecer, tá bom? Tem que fazer uma consulta. A Pri colocou. Oi, Pri! Tá boa? Tá sentindo só falta aqui de terça, viu? A Pri colocou, compro cera com CNPJ. Rita Silva, você tem desconto? Olha, gente, se alguém falar com o meu contador, se me pede pelo WhatsApp, né? Porque é mais fácil da gente concentrar ali. Eu posso ver com ele se ele pode fazer algum desconto para quem veio pelo YouTube, tá bom? Quem tiver interesse aí para ele dar uma olhada na situação, em débitos, enfim, tá? E principalmente em quem quer ter uma possibilidade de crescer como empresa mesmo, tá bom? A gente pode ver alguma coisa. Quero saber agora, alguma coisa que vocês queiram perguntar em relação a isso, alguma dúvida mais latente com relação ao MEI, se ainda acho que não devo pagar, se já começo a pensar que talvez seja um bom negócio. Quem não paga o MEI, paga o INSS aqui ou também não? Me contem. Aguardemos a digitação deste povo. Contem-me. Quem não paga MEI, paga INSS, as pessoas que falaram que não tem o MEI. Nenê, por exemplo, diz que não tem MEI, paga o INSS, porque já pensou, olha, eu tive profissionais trabalhando comigo, Nenê colocou que não, né? Isso, passou de INSS para MEI, tá tudo certo. Olha só, com diferença da alíquota, né? Porque se você paga como INSS, se você tem possibilidade de pagar mais, você pode aposentar por idade. Por idade não, por tempo de contribuição. Eu tive profissionais, gente, que trabalhavam, quando começaram a trabalhar comigo, já estavam no mercado há 20 anos e nunca tinham tido uma orientação e assim, não eram profissionais que ganhavam tão pouco a ponto de não poder recolher nada, porque o que acontece é que você fala assim, esse mês que eu tô sem dinheiro, eu vou deixar de pagar essa continha, né? Só que você tem que colocar ali, você tem que pensar, eu tenho que fazer uma virilha a mais para pagar essa conta e destinar esse dinheiro para isso, é como se fosse uma reserva que você vai fazer, tá bom? Porque hoje pode custar muito, mas no futuro, ou você com mais idade, mais cansada, não é que talvez aquilo vai te sustentar, mas pode te custar muito mais caro você não ter benefício nenhum, tá bom? E claro, a gente olha, longe de mim, qualquer coisa que a gente precise depender de governo, tá? A gente pode ter isso complementarmente, eu acho que a gente não pode depender só do governo, tá bom? A gente não tem que pensar, eu vou viver o futuro só com a minha aposentadoria, não. A gente tem que ser produtivo a ponto de não precisar, de poder ter investimento, ter previdência privada, ter tudo isso. Mas é uma coisa a mais, tá bom?
sim, a cera fica mais barata, compro como lojista, preciso fazer o meu urgente. É isso aí, gente. Então, hoje era um bate-papo até mais rápido, né? O assunto não é nem tão interessante assim, mas é importante que a gente tenha essa ideia da casa dos 3 poquinhos e saber que casa que eu tô e que casa eu quero chegar, né? Se eu quero realmente chegar àquela casa, e aí a gente tem que juntar todos os assuntos que eu já venho falando todas as semanas, porque tudo tem ligação uma coisa com a outra e tudo é muito importante, tá bom? Um beijo enorme para vocês, uma semana excelente. A gente vai se encontrar na próxima terça-feira com outro tema, né? Não esqueçam de mandar perguntas, algum tema que vocês queiram falar, que tenham relação com o salão de beleza, né? Não esqueça, no nosso e-mail, atendimento@serapura.com.br, pode ser via direct do Instagram, pode ser pelo telefone da fábrica, que é o 11 94 13 10, 994 13 1090, 994 13 1090. Pode mandar sua pergunta, sua dúvida, informando que é para o Terça DM, que aí o que eu souber, eu vou estar aqui disponível para poder responder e ajudá-las, tá bom? Gente, Ju mandou assunto interessante, sim. Muita gente não gosta de falar de pagamento de dinheiro, viu, Ju? E de coisas, né? Nem tudo é o mais legal do mundo, mas é preciso que a gente pelo menos saiba, tá? Emily, depois me conta no grupo, tá bom? Se sua mãe emite a nota, porque se ela é MEI, só que ela não emite a nota e é ela que paga o DAS, já tá tudo errado, tá bom? Depois, se vocês tiverem dúvidas ainda, vocês me perguntem. Maravilhosa nossa terça, eu também amo de paixão. Estamos na 11ª, indo para os 3 meses na próxima terça-feira, 12ª. Estou feliz, divulguem, mandem lá para as colegas, para as amigas assistirem às aulas que agora vão ser começadas a ser retiradas, né? As primeiras vão ser retiradas, mas ainda dá tempo. E a gente vai se ver na próxima terça, tá bom? Um beijo imenso para vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana de trabalho, muito abundante e muito próspera para todas vocês. Um beijo.